Imagine a seguinte situação: você tem uma foto que você precisa editar e, na realidade, essa foto tem o fundo da mesma cor que os produtos. Como é que você vai fazer essa separação? Como é que você vai melhorar essa composição? Você vai para o Photoshop, né? É, eu sabia que você ia responder isso. Não, você não precisa ir, você pode fazer tudo isso no Capture One. Vem comigo que eu vou te ensinar exatamente como fazer isso de forma muito prática e sem precisar de uma ferramenta adicional. Então, nós temos essa imagem que eu fotografei ela com cores bem similares, né? Justamente para dar uma exemplificada legal de como é possível isolar cores similares, trabalhando com máscara, e chegar num resultado de uma composição melhor. Por exemplo, eu queria que essa caneca fosse mais avermelhada e o fundo fosse um tom azul. Eu não tinha, por exemplo, esse tipo de cor à minha disposição, então eu só posso fazer isso na pós-produção. E não é uma coisa complicada. Tudo que precisa ser visto aqui é que nós vamos trabalhar com uma camada de ajuste de cores, e é bem simples. Como nós vamos trabalhar com cores, então a gente vem aqui para a parte de cores, né? Vamos criar aqui uma máscara, uma camada de máscara. Vamos fazer ela já preenchida, porque daí tudo que eu fizer nela aqui eu já consigo enxergar. Por exemplo, se eu quisesse mexer no balanço de branco dela, olha, deixar com outros tons, olha esse tom mais avermelhado aí, eu já consigo fazer e já tenho mais ou menos a cor que eu preciso para essa imagem nas canecas, por exemplo. Talvez botar um pouquinho mais de vermelho aqui. Só que, é claro, isso acabou afetando a imagem toda. Então agora eu sei que o tom que eu quero está mais ou menos isso, não vai ser 100% isso, a gente sempre tem que fazer uns ajustes, porque quando a gente enxerga uma imagem no plano geral, ela acaba nos dando uma percepção. Quando a gente modificar depois a cor do fundo, nós vamos ter uma outra percepção sobre as cores. Então nós vamos trabalhar primeiro nessa questão aqui de definir as cores que a gente precisa. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou inverter essa máscara. Cliquei com o botão direito na camada de ajuste, vamos inverter a máscara. Nós vamos fazer o seguinte, vamos renomear essa camada e aí a gente já tem uma diferenciação. Agora nós vamos criar uma nova camada de ajuste preenchida também da mesma forma e nós vamos ficar atento às cores do fundo. Nesse caso, então, eu quero trazer um tom mais azulado e vou também trazer um tom mais escuro, né? Nesse caso, eu vou vir aqui para a parte de exposição mesmo, baixar um pouquinho o tom na exposição, um pouquinho mais, aumentar a saturação, diminuir um pouco do brilho. Posso voltar aqui para as cores também, poderia estar fazendo aqui, utilizando o equilíbrio de cor aqui embaixo. O equilíbrio de cor, eu gosto de puxar, destacar ele, deixar ele um pouco maior. Então, vamos tirar ele fora para isso. Veja que eu estou alterando a imagem toda, né? Mas, mais uma vez, agora a gente está mais preocupado com o que vai acontecer com o fundo. Então, nós vamos pegar esse tom do destaque e vou puxar ele um pouquinho mais para cá, mais para o azul. E vou pegar um pouquinho desses tons, todos eles eu vou puxar ele um pouco mais para esse tom de azul. Beleza, agora eu posso pegar e botar de volta esse aqui, não preciso mais. Digamos que eu já cheguei no tom que eu quero. Agora eu vou inverter a máscara. O próximo passo agora é definir em qual camada eu vou trabalhar. Se eu quero trabalhar nas cores aqui da caneca, trazer elas primeiro, eu consigo vir aqui então em canecas, vamos botar aqui fundo, com a camada de canecas selecionadas, vou selecionar o pincel, eu vou deixar ele num tamanho mais próximo do que é o tamanho que eu vou utilizar ali na caneca, olha só que a borda, como ela é redonda vai ficar muito mais fácil, e a dureza eu vou deixar no máximo. Dessa forma é só clicar lá que eu consigo já definir mais ou menos, olha só o desenho que eu vou ter para a caneca. E aí eu vou clicar bem no centro da mesma forma. Já consegui fazer as alterações aqui nesse ponto. Agora eu vou diminuir o tamanho do pincel um pouco, vou dar um zoom para que eu consiga me posicionar nesse ponto aqui onde que nós temos justamente a parte da alça da caneca que ficou de fora. Não precisa ser perfeitinho porque nós ainda temos ajustes para fazer. Agora nós temos já então a caneca mais ou menos no tom, só que agora nós temos que mudar o fundo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos clicar na camada de fundo, clicar com o botão direito, copiar máscara de canecas e nós vamos inverter a máscara. E agora nós temos, então, um desenho já mais aproximado do que a gente precisa. O fundo no tom que a gente queria, a caneca no tom que a gente queria e a maçã no tom que a gente não queria. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esses ajustes finos aqui e vamos trazer de volta aqui a cor da maçã. Ó. Nesse caso, eu vou precisar fazer com que eu não utilize agora, na verdade, o pincel e sim a borracha. Com a borracha, eu vou fazer a pintura por cima aqui, ó. A borracha, eu vou deixar ela com a dureza da mesma forma agora aí em 100, aumentar um pouquinho o tamanho,
porque ela é muito similar ao que a gente tinha antes, aumentar o tamanho aqui, para que encaixe mais ou menos na posição. Depois a gente faz os ajustes. Ó, já ganha bastante tempo aqui. Então sim, agora a gente passa aqui para dar um zoom, preferência aí uns 100%. Vamos nos posicionar e vamos fazer o ajuste com essa aqui. Agora sim eu vou diminuir o tamanho. Eu vou diminuir a dureza para 50%. E vou pintando aonde eu quero trazer. É claro que eu vou acabar errando um pouquinho, isso é bem natural, mas isso tudo a gente consegue ir ajustando depois. Primeiro a gente faz aquela parte mais chata, para ganhar tempo, passa um pouquinho do ponto, depois de novo vai lá e faz o ajustezinho. E a gente tira o zoom e já vê que a imagem está se encaminhando. Aqui o processo é o mesmo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pintar da mesma maneira, da mesma forma, e eu vou deixar acelerado e a gente já volta para esse ponto. Em alguns segundinhos a gente já volta para fazer o ajuste. Agora que a imagem já está mais ou menos pronta, a gente precisa fazer o ajuste, né? Porque tem umas rebarbas ali que precisam ser feitas. Então a gente clicando aqui em canecas, vamos dar um zoom primeiro aqui, vamos colocar isso aqui em torno aí de 100%, acho que é melhor 100%, porque daí a gente já consegue enxergar aqui as duas ao mesmo tempo, ó. Esses dois pontos principalmente. E aí nós vamos aqui, clicar com o botão direito na máscara, refina a máscara. E aqui a gente já consegue mais ou menos enxergar como é que ela está suavizando, e vamos aumentando essa suavidade. Podemos aplicar, já ficou melhor. Agora nós vamos pegar o fundo, refinar a máscara. E aqui nós vamos fazer menos, porque ele começa a invadir a caneca, né? Então nós vamos diminuir a ponto de criar uma integração melhor. E assim a gente já tem essa máscara bem mais ajustada. Um ajuste que é bacana nesse ponto, porque agora ele criou um certo contraste com um tom avermelhado mais forte, é que nós podemos fazer um ajuste de opacidade aqui, e isso vai trazer uma adequação a mais na imagem, olha só. Porque há uma fusão aqui nessas duas cores, e a partir do momento que, lembra que eu comentei lá, que a gente tem a percepção de uma imagem diferente quando as duas estão integradas, agora o amarelo está muito forte, muito diferente do que ele era antes. Se eu tirar agora aqui as canecas, a gente vai ver que ele era esse tom um pouco mais apagado. Agora ele está um tom mais avermelhado, mais vivo, como eu queria, mas ele não precisa ser 100% esse vermelho saturado. Então agora eu consigo trazer esse ajuste para cá. E com isso a gente está pronto para fazer um refino, que muitas vezes é simplesmente exportar isso para o Photoshop e fazer os ajustes de cores adicionais lá, ou ainda trabalhar um pouquinho mais em cima aqui na máscara. Isso muito depende do uso. Por exemplo, se essa imagem eu vou utilizar ela para colocar no Instagram, Facebook, eu não vou mais mexer nela. Ela vai ser reduzida por um tamanho de internet, e alguns detalhezinhos que ela tem, ela não vai aparecer, essas manchinhas aí vão se integrar. Mas basicamente é isso, olha só, trabalhar com isolamento de cores no Capture One, você precisa, nesse caso específico, precisou de duas camadas, mas são camadas com máscara, né? E vai utilizar apenas o pincel para pintar e a borracha para apagar, e fazer os ajustes de tom normal. Então, isso aqui é muito fácilzinho, tudo vai depender da prática que você tem e da necessidade que você vai ter também. Espero que tenha gostado do tutorial e até o próximo!